Como estudar para concurso público em 2023? Esse vídeo é para você que está iniciando os estudos, ou você que já estuda há algum tempo, mas percebeu que você precisa mudar um pouquinho a maneira de você estudar, se você realmente quer atingir o seu objetivo, que certamente é o da aprovação. Os concursos públicos em 2023 ainda estão muito interessantes. Tem muita oportunidade nas mais diversas áreas no Brasil inteiro e o concurso público continua sendo muito atrativo. As remunerações seguem bem acima da média da iniciativa privada. A estabilidade, que é um grande diferencial do serviço público, permanece intacta e, além disso, né, o serviço público muitas vezes propicia benefícios como uma carga horária reduzida, o trabalho à distância, o trabalho de casa, enfim, tem muito benefício em ser servidor público no Brasil. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para você. Se você não me conhece, eu sou o professor Arthur Lima, eu fui aprovado já em diversas provas, destaco aí para você a prova do vestibular de Engenharia Aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Depois eu fui aprovado também como concurseiro para analista da Receita Federal, para auditor da Receita Federal, inclusive exerci o cargo de auditor da Receita Federal por cerca de 6 anos. Eu sou professor em cursos preparatórios para concursos há 11 anos, tem muitos alunos aprovados, é só você citar o órgão público aí que certamente tem alunos meus, ex-alunos meus que hoje são servidores desses órgãos e mais recentemente aqui nos Estados Unidos eu fiz um MBA numa das melhores faculdades do mundo, o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, provavelmente você já ouviu falar sobre ele. Enfim, e também tive que fazer uma prova para entrar aqui, então fazer provas é algo que eu estou bastante acostumado e auxiliar também pessoas na obtenção de resultados nas suas provas é algo que sempre fez parte da minha rotina. Bom, inclusive se você quiser saber um pouco mais sobre esse meu acompanhamento mais individualizado mesmo, para te ajudar a conseguir a sua aprovação em 2023, manda uma mensagem no WhatsApp aqui da minha equipe para você saber mais detalhes sobre como é que funciona. Mas vamos lá. Deixa eu começar falando sobre algumas coisas que você que está querendo estudar para concurso público tem que pensar aí, tem que considerar. Uma coisa que muita gente por aí fala é o seguinte: se você quer estudar para concurso público, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma área de concurso público para você se preparar. Isso é uma meia verdade e eu quero te chamar a atenção em relação a isso, tá? Que são essas áreas de concurso público? Se você nunca ouviu falar, a gente costuma dividir os vários concursos públicos em alguns grupos pela similaridade entre as atuações, entre as profissões mesmo. A gente tem, por exemplo, os concursos das carreiras policiais, né, que vai ali desde guarda municipal, a gente tem ali os policiais civis, os policiais militares, os policiais penais, isso inclui, claro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, né? Dependendo de como você trabalha, você inclui ainda aí os cargos de corpo de bombeiro, tá? Fora isso, pessoal, a gente tem os concursos de tribunais, e aí tribunais a gente está falando dos concursos para os servidores da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, os técnicos e os analistas em particular, né, da Justiça. A gente tem os concursos da área fiscal, que são aquelas carreiras de auditor fiscal, que vai cuidar do recolhimento e da fiscalização do pagamento de impostos, seja nos municípios, nos estados, na própria Receita Federal, né, pela União. E não só os cargos de auditor, mas muitas vezes os cargos de apoio, como o analista ou um técnico, isso tudo depende do órgão, né? O nome do cargo varia um pouco conforme o órgão. A gente tem, dentro ali dos concursos de tribunais, a gente costuma colocar alguns que não são exatamente tribunais, como, por exemplo, os analistas e os técnicos de Ministério Público, analistas e técnicos de defensoria, tá? Tecnicamente não são tribunais, mas estão ali relacionados com a justiça e a gente acaba deixando tudo na mesma caixinha. Você tem os concursos bancários, para quem quer trabalhar eventualmente ali num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, num Banco do Nordeste, e num Banrisul e assim por diante.
né? A gente tem os concursos das carreiras que nós chamamos de carreiras administrativas, né? Aquela atuação mais administrativa mesmo, como, por exemplo, o técnico do INSS, o técnico do IBGE, os servidores de prefeituras, né? A gente tem os concursos do Poder Legislativo, aquelas pessoas que vão trabalhar como servidores nas câmaras municipais de vereadores ou mesmo nas assembleias legislativas estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Nós temos os concursos dos tribunais de contas, nós chamamos, na verdade, de área de controle, né? A área de controle tem ali os tribunais de contas estaduais, tem o Tribunal de Contas da União, tem ali também os concursos das controladorias dos estados, dos municípios, a controladoria da União e assim por diante. Essas são as áreas de concurso, tá? Só que é o seguinte, muita gente fala o seguinte, olha, não, escolhe uma área e estuda para essa área, tá? Ah, vamos dar um exemplo aqui. Escolha a área de tribunais e estude para tribunais. Isso faz algum sentido, tá? Porque se você for pegar ali, por exemplo, quase todos os concursos de Tribunal do Trabalho vão cobrar basicamente o mesmo conjunto de matérias. Quase todos. E mesmo se você olha de um Tribunal do Trabalho, às vezes para um tribunal eleitoral, tem uma série de matérias em comum. Tem as diferenças, mas tem uma série de matérias em comum. E o grande lance que eu quero que você perceba é que o que realmente está por trás aí não é exatamente quando a gente fala, quando as pessoas falam para escolher uma área, a preocupação que está por trás é toma cuidado para você não estudar para concursos que têm conjuntos de matéria completamente distintos entre si. Isso realmente é um problema. Você estuda para um concurso que cobra um conjunto de matérias. Aí você vai estudar para um outro, que você vai ter que estudar um monte de matéria nova. Aí realmente a chance de você se dar mal é muito grande, porque você nunca se especializa nas matérias e compreende os conteúdos para ter um desempenho de alto nível, porque concurso público hoje é extremamente competitivo, você tem que chegar realmente em alto nível para a prova. O que eu quero que você perceba é que muitas vezes é possível que você tenha um conjunto de matérias similares entre concursos que são de áreas diferentes, tá? Vou dar alguns exemplos. Se você compara o edital de um agente de polícia civil com um edital, às vezes, de um analista de tribunal de justiça estadual, você vai ver que tem muita coisa parecida. Muita coisa parecida. E um é tribunal, o outro é polícia. Tá? Compare aí edital de agente da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, com o edital do analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Você vai ver que tem um monte de matérias em comum, incluindo ali direito penal, processo penal. Por quê? Porque, embora um seja polícia e o outro seja tribunal, pelas atuações desses órgãos, eles acabam tendo que ter conhecimentos aí que acabam sendo, em grande parte, similares. Outra coisa, tá? Você pode observar similaridades, às vezes, entre Receita Federal e INSS. Eu tenho uma aluna que estou acompanhando ela, né? Ela recentemente ela está ali na nossa mentoria. Essa aluna, ela chama Ana Helena. Ela deu uma entrevista, está aí no YouTube, inclusive, e ela vinha estudando para a Receita Federal, mas ela percebeu que o INSS, Receita Federal, é um concurso fiscal, e INSS é um concurso administrativo. Mas ela viu que, peraí, tudo que eu estou estudando aqui para a Receita, eu estou englobando quase todo o edital do INSS. Eu vou lá fazer essa prova do INSS. Foi lá, passou no INSS dentro das vagas, tá? Passou dentro das vagas. Então, o que eu estou querendo mostrar para você é que o mais importante é o conjunto de matérias ser similar. É você não estudar para concursos que o conjunto de matérias é muito diferente, que tem várias matérias diferentes entre si. Então, a minha sugestão é que você escolha qual é o seu concurso principal, qual é o seu grande objetivo. Ah, meu grande objetivo é o concurso da PRF. Ah, não, meu grande objetivo é o concurso da Receita Federal, auditor da Receita Federal. Ou é ser um técnico de tribunal eleitoral, alguma coisa assim, tá? Você fez essa escolha? Legal. Qual o conjunto de matérias para esse cargo? Você vai dar uma olhada. A partir daí,
você vai olhar para os outros concursos tentando buscar concursos que tenham matérias similares. Você vai fazer outras provas de concurso? Sim, eu recomendo. Concurseiro tem que fazer prova de concurso mesmo. Não pode ficar lá e fazer só uma prova, não. Tem que fazer outras mesmo, porque não é trivial ser aprovado, tá? E fazer provas faz parte da prática que é necessária aí para você. Mas é claro que vale a pena você buscar fazer provas para áreas, né, para concursos, melhor dizendo, que vão ter um monte de matérias em comum. Vai ter, não, esse concurso aqui tem uma ou duas matérias a mais que eu preciso dar uma estudada. Legal, vai lá e faz. Não vai desviar tanto o seu foco, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante. Busque definir o seu concurso principal e aqueles concursos ali que você em breve vai entender quais são esses concursos que são adjacentes, que estão próximos do seu em relação às matérias. E não necessariamente, é da mesma área, não é da mesma área. Não interessa muito esse negócio de área, não, tá? A área interessa pela questão de vocação, tá? Que às vezes, sim, se você tem vocação para ser policial, talvez você não tenha vocação para trabalhar num tribunal. Mas às vezes você também não tá assim, pô, não tô podendo escolher desse tanto assim também. Pô, se tiver, eu quero ser policial, mas tiver uma vaga no tribunal, que é basicamente as mesmas matérias, talvez eu vou lá, vou fazer e tal, tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês aqui. Uma outra coisa importante, vocês vão ouvir muito por aí, não, ó, concurseiro estuda até passar. Você tem que continuar estudando, o negócio é não parar, é continuar estudando. Você vai, o concurso público é como se você entrasse numa fila, a sua hora vai chegar, vai estudando que a sua hora vai chegar. Eu não gosto muito desse pensamento, não. Eu não gosto de falar para o aluno, olha, talvez você tenha que ficar 4, 5 anos estudando para concurso. Não, jamais, né? Até porque eu não faria isso. Se eu tivesse na minha cabeça que, olha, eu vou precisar de 4 anos para passar no concurso, ou de 5 anos para passar no concurso, eu acho que eu não faria concurso. Eu ia buscar outra coisa. Eu ia usar meu tempo de outra forma. É uma opção sua, mas eu não faria isso, tá? Então, o que eu falo para o pessoal é o seguinte, tudo bem, tem o pessoal que passa mesmo na persistência, na raça ali, vai estudando, vai melhorando um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, faz um monte de concurso, uma hora passa, né? Mas eu acho que vale a pena pensar em formas de tentar cortar essa fila, tá? De cortar esse tempo aí. Não é a sua vida que está em jogo, né? E às vezes você não tem esse tempo todo para ficar, se eu passar daqui a 4 anos está valendo, daqui a 5 anos está valendo. Eu não sei, talvez você não tenha essa possibilidade, né? Eu não tinha essa possibilidade. Então, assim, o que eu digo é que existem formas de você tentar diminuir esse tempo, de você cortar essa fila. E eu estou falando de que formas, tá? Eu estou falando de você, primeiro, tá? Método de estudo faz toda a diferença. O material que você escolhe para ser o seu material de apoio, material de preparação, faz toda a diferença. A construção de uma disciplina para estudar também, tá? E isso está relacionado, claro, com a formação do hábito, né? Do hábito de estudo. A disciplina é importante para formar o hábito, tá? E, bom, alguns pontos sobre isso que eu queria tocar aqui com vocês. Motivação. Mas o importante é estar motivado para estudar. Pessoal, eu não gosto muito dessa abordagem, não, tá? É muito difícil. O estudo para concurso é um estudo longo. Você não vai ficar motivado 6 meses, 8 meses, um ano. Não é muito por aí, tá? É legal que você tente, beleza, não, eu vou tentar ter uma motivação, uma inspiração aqui. Eu quero passar no concurso porque eu quero comprar aquele carrão, ou porque eu quero dar uma escola boa para o meu filho, ou coisa assim, legal. Mas no final das contas, mais importante para mim do que a motivação, que para mim é uma coisa meio temporária e que oscila muito, é a disciplina. É você criar, construir, né? É você se tornar realmente uma pessoa disciplinada, aquela pessoa que estuda dando com vontade ou sem vontade. E estuda a matéria que gosta, mas também estuda a matéria que não gosta, tá? É isso, é disciplina. É mais importante do que motivação. Eu preciso buscar fontes de motivação. Não, preciso de disciplina, tá? Eu
vejo dessa forma. Tudo que eu estou falando aqui é minha opinião, tá? Outra coisa, pessoal, para a construção do hábito, né, e para essa disciplina aí, uma coisa que é importante é realmente você ter uma postura ativa. Por um tempo, você vai ter que se forçar, você vai ter que ter uma postura mais ativa. É igual, por exemplo, pessoas que decidem virar marombeiras, tal. Pô, a pessoa não tem o hábito de malhar, tal. Se você não tiver ali uma postura muito ativa durante, às vezes, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até aquilo virar um hábito mesmo na sua vida, a ponto de que você fica um dia sem treinar e você fica se sentindo mal porque não foi treinar, né? Isso leva um tempo e esse tempo inicial é muito crítico, ele exige realmente uma postura muito ativa da sua parte, né? E no estudo não é diferente, tá? Falando rapidamente sobre materiais, pessoal, para aqueles que não sabem, eu sou um dos fundadores do Direção Concursos, então tudo que eu falar aqui você tem que levar em consideração que eu sou, eu atuo na venda de materiais preparatórios para concurso e talvez a minha opinião seja enviesada, tá? Mas eu vou te dar a minha opinião mesmo assim, mas saiba desse detalhe sobre mim, caso você não me conheça ainda. Bom, sobre materiais para concursos, pessoal, eu recomendo, tá? Hoje em dia você tem muitas possibilidades. Você continua tendo cursos presenciais, você vai lá, senta na sala de aula, professor no quadro, não sei o quê, mas você tem cada vez mais opções de estudo online. E os cursos online hoje em dia estão extremamente completos, né? Junta toda a conveniência de você não ter que se deslocar, não ter que ir para o lugar da aula, não sei o quê. Geralmente é mais barato fazer um curso online do que fazer um curso presencial. E o curso online você acelera aquelas coisas que para você são fáceis, você vai mais devagar ou até vê de novo aquelas coisas que para você são mais difíceis, né? Você tem esse controle que na sala de aula você não tem esse controle aí, né? A menos que você seja aquele aluno mais chato que fica toda hora levantando a mão, perguntando um monte de coisa, e aí atrapalha os outros que estavam querendo seguir ali um ritmo da aula e tal. Enfim, vocês sabem como é que é. Numa sala presencial tem esse problema, no online você meio que tem um pouco mais de controle quanto a isso, né? Os cursos online hoje são muito mais focados no digital, tem uma carga horária mais interessante. E o resultado, pessoal, é muito nítido. Se vocês pegarem qualquer concurso de alto nível e vocês entrevistarem os aprovados, eu falo porque eu já vi várias pesquisas assim, tá? Com aprovados de concursos recentes de alto nível. Você pergunta por onde vocês estudaram, você vai pegar ali, ó, tranquilamente, mais de 90% vai falar para você que estudou por cursos online, tá? Porque é de longe a forma mais eficaz de você estudar. Eu, quando eu me preparei para o meu concurso da Receita Federal, eu estudei totalmente online, tá? Eu trabalhava 43 horas por semana, trabalhava na Embraer, fabricante de aviões aí no Brasil. E eu sabia que eu não tinha tempo disponível. Estudei online, foco total na preparação online, tá? E foi muito interessante para mim. Deixo essa sugestão para você também. Outra coisa importante, né, para a gente falar aqui é sobre método de estudo. Como eu disse, né, entre as formas que você tem aí de tentar furar essa fila e não simplesmente, não, vou estudar para concurso até passar, aí vou ficar aqui 3, 4 anos estudando para concurso, é você ter método, tá? É você, porque é o seguinte, o estudo para o concurso público, ele é muito diferente dos estudos que você já fez na sua vida. Provavelmente, se você está me ouvindo aqui, você já deve ter estudado aí para as provas da escola, você talvez já estudou para fazer o Enem, talvez você já estudou para fazer as suas provas da faculdade, né? Isso é o normal para a maioria das pessoas. O estudo para concurso não tem nada a ver com esses que eu citei para você. Não tem nada a ver, tá? Por quê? Quando você compara prova de escola, prova de faculdade com estudo para concurso, tem uma diferença enorme, que é o seguinte: você, quando estuda para concurso, você estuda um monte de conteúdo. Quando você estuda para a prova, melhor dizendo, quando você estuda para a prova, você estuda o conteúdo, você vai fazer a prova amanhã. Então você estuda, 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 fica na sua memória de curto prazo. Aí você faz a prova, no mesmo dia à tarde você não lembra mais o assunto. No outro dia você já não lembra mais nada daquele assunto da prova. É ou não é? Geralmente é assim, né? Você estuda, 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 não sei o que, na véspera ali, às vezes vira a noite estudando ali, faz a prova, depois você esquece tudo. Para o concurso, você vai estudar durante vários meses, a sua prova vai ser só lá na frente,
E o conteúdo que você estudou hoje, você precisa lembrar dele daqui a 6, 8 meses, quando você for fazer a prova. Como é que você vai lembrar desse conteúdo? Se você vê uma vez só aqui hoje, você vai esquecer esse conteúdo, tá? Então isso é uma diferença grande. Outra diferença grande. Ah, vamos comparar com... Não, mas o Enem tem essa característica, porque você estuda ali todo o ensino médio e você vai fazer a prova do Enem. E você tem que lembrar ali de assuntos que você viu ao longo de todo o ano, sei lá, tal. Só que é o seguinte, pessoal, compare as matérias do Enem com as matérias de qualquer concurso público aí de um pouquinho mais alto nível, tá? Os concursos públicos, eles são cada vez mais exigentes e as matérias exigidas, vamos pegar um exemplo aqui, para você ser um agente da Polícia Federal hoje, você precisa dominar matérias de direito, você precisa dominar a matéria, naturalmente, a língua portuguesa, você tem que ter um domínio muito bom da matemática e do raciocínio lógico. Você tem que ter um domínio ótimo da estatística e estatística de alto nível. Pegue a prova de estatística da Polícia Federal para você dar uma olhada, vai ver que aquilo é digno de prova para quem fez faculdade de estatística, tá? E mais, contabilidade. Contabilidade, que é outra faculdade, né? Se você vai fazer a prova de auditor da Receita Federal, você vai também pegar, ó, contabilidade, uma faculdade inteira. Economia, cai na Receita Federal, uma faculdade inteira. Estatística, outra faculdade inteira, tá? E por aí vai. Então, assim, nem se compara o conteúdo de um Enem com o conteúdo de uma prova de concurso público, tá? Principalmente, claro, os concursos de mais alto nível. E é por isso, né, que por todas essas diferenças, que é fundamental aquela parte do material que eu falei para você. Por exemplo, você não pode estudar por um material que não seja totalmente focado no seu concurso. Você não pode pegar e estudar para um concurso público com material acadêmico, com um livro ali acadêmico. Porque eu lembro, quando eu comecei a estudar para o meu concurso, meu pai me deu um livro de um cara que tinha sido ministro do STF. Então, assim, era aquele livro denso, complicado, de direito tributário, né? Baleiro, como é que é? Não sei o que, baleiro, tributarista. E o fato é que, assim, era um negócio completamente fora de foco. Felizmente, eu não usei aquele livro na minha preparação, tá? Continuando, pessoal, na parte de método ali, né, para que você consiga enfrentar tudo isso, você precisa conhecer e saber aplicar um ciclo de estudos. Como é que eu faço um ciclo de estudos? Como é que eu operacionalizo? O ciclo de estudos é um formato de estudo para concurso público, onde você vai girando as matérias, tá? Você vai girando ali ao longo do tempo. É um pouco diferente de montar um cronograma de aulas, que é uma outra forma de estudar. O cronograma é muito útil, principalmente depois que é publicado o edital do concurso. Na reta final pode ser muito interessante, mas principalmente antes do edital, o estudo por meio do ciclo de estudos faz muito sentido. É um formato de estudo muito interessante. Vale a pena você pesquisar sobre ciclo de estudos, tá? Outra coisa importante, como é que você vai usar o seu material? Tudo bem, eu tenho um super material aqui focado em concurso público. Como é que eu vou usar ele? Eu saio lendo aqui de qualquer jeito, eu vou fazendo umas marcações aqui em cima do material, eu pego um caderno e começo a fazer resumo do curso inteiro. Como é que eu faço? Então, assim, tem que ter esse domínio aí, tá? Aqui são tópicos que, se eu for falar deles, eu vou ficar um tempão falando. Então, eu estou trazendo só para que você saiba que são tópicos que você precisa dar uma pesquisada aí. Como é que você faz boas marcações no seu material, tá? Vale a pena fazer resumo? Eu já adianto, minha visão, não vale a pena fazer resumo, tá? Faça boas marcações no seu material e aproveite que é muito mais rápido do que você fazer resumo, para que você possa fazer o que depois? Várias revisões. Tem gente que sai fazendo resumo, e aí a pessoa gasta tanto tempo fazendo resumo que não dá tempo nem dela ler de novo o resumo que ela fez. E aí, ó, isso aí é tempo jogado fora. É melhor você sair marcando o seu material e depois sobrar tempo para você ler algumas vezes aquilo que você deixou marcado, tá? Então são alguns pontos que eu queria trazer para vocês aqui sobre como estudar para concurso em 2023. Eu espero que tenha ajudado vocês, especialmente aqueles que estão querendo começar, aqueles que estão determinados em se preparar para concurso público. E claro, se vocês quiserem contar com a minha ajuda, entre em contato com a minha equipe pelo WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser interessante para vocês e, claro, para mim vai ser um prazer conhecer cada um de vocês, tá?
Um abraço, deixa um joinha aqui no vídeo. Valeu, pessoal. A gente se fala. Até mais.